Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para você de uma outra religião. Deus abençoe a todos. Vamos aprender juntos em Esther, capítulo 2, versículo 16 e 17. A rainha Esther: espere a sua vez, não fique vendido. É o tema desta mensagem. Primeira lição: Deus pode não estar sendo visto na sua vida por muitos ainda, mas vai te visitar com milagres ainda. Então preste atenção em algo muito interessante. Segundo fontes judaicas, Esther aprendeu várias línguas, idiomas, dialetos e teve 7 profissões. Casou-se com 20 anos de idade e aos 27 anos de idade já tinha a sabedoria divina dentro dela. Tanto é que na época ela era chamada por todos de Salomão feminina. Esther também era muito comunicativa, ela era muito dada, ela interagia. Esther não era uma eremita, uma monge, ela procurava ter vínculo com as pessoas, ela tinha muita comunicação e aprendia com todos, inclusive com Agai, chefe da casa, e também com as 7 concubinas que serviam o rei Assuero. Esther fazia alianças com o teu próximo. Ela procurava de alguma forma ter afinidade com as pessoas, independente da religião das pessoas. Em 2 Reis capítulo 4, se a viúva não tivesse aliança com o teu próximo, ela não teria conseguido obter as vasilhas que cooperaram para que o seu milagre acontecesse. Então nós precisamos ter uma aliança com o nosso próximo. Esther também, ela tinha muita paciência, porque ela esperou por muito tempo a sua vez. Depois que ela foi para o harém real, ela teve que esperar também. Ela teve que continuar esperando para se apresentar ao rei Assuero. Ela teve um período de preparação. Depois que ela se tornou esposa do rei Assuero, ela esperou 7 anos para se tornar uma rainha autêntica. Esther também teve que esperar para liberar o decreto que daria liberdade aos judeus. Esther teve que esperar muitos anos para ver os judeus vindo reconstruir o templo. Esther sempre esperou, sempre se preparou, sempre estudou. Por isso ela foi colocada em um lugar de honra. Mas eu quero dizer para você algo muito interessante. Mesmo depois de tanta preparação, mesmo depois dela ter se empenhado tanto, se abdicado tanto, ter tanto compromisso em aprender, em crescer, nós podemos constatar que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas a mão de Deus aparece no livro de Esther. E por que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, e sim a mão de Deus aparece no livro de Esther? Porque Deus muitas das vezes trabalha misteriosamente, silenciosamente a nosso favor. Lembra do que está escrito em 1 Reis capítulo 6, versículo 7? Eu vou ler. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a construção. Preste atenção que o que foi construído em silêncio. Ninguém viu, ninguém ouviu. E quem sabe a sua história, ela é parecida com a história da rainha Esther.
Porque, como eu já relatei, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas a mão de Deus aparece no livro de Esther. Quem sabe muitos não têm visto o nome de Deus na sua história. Essa história aí que você está achando tão triste, tão decepcionante, que Deus está escrevendo na sua vida. Mas a mão de Deus, ela está na sua vida. Deu para você compreender? O que eu aprendo aqui? O nome de Deus não está no livro de Esther, mas a mão de Deus está no livro de Esther. Por quê? Eu vou te dar aqui a primeira revelação. A rainha Vasti, ela é chamada pelo rei Assuero para um banquete. Só que ela não vai nesse banquete. Olha a mão de Deus aí, ajudando Esther a se tornar a substituta da rainha Esther e se tornar a esposa do rei Assuero. O nome de Deus não está no livro de Esther, mas olha a mão de Deus aí, ajudando Esther a se tornar esposa do rei Assuero e a nova rainha. Quer um outro motivo? O nome de Deus não está no livro de Esther, mas a mão de Deus está no livro de Esther. Sabe por quê? Esther, ela teve que competir com centenas de jovens lindas, e quem sabe haviam jovens mais lindas do que ela, e ela ganhou de todas. Olha a mão de Deus aí, ajudando Esther, para que ela fosse selecionada dentre muitas mulheres lindas, quem sabe muitas delas mais lindas do que Esther, para ela ser a esposa do rei Assuero, para ela se assentar no trono e ser uma rainha. O nome de Deus não está no livro de Esther, mas a mão de Deus está no livro de Esther. Sabe por quê? Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas essa forca serviu foi para o pescoço dele. Olha aí a mão de Deus dando livramento para Mardoqueu, o judeu. Deu para você compreender? Então entenda uma coisa, muitas das vezes o nome de Deus não aparece na sua história, mas a mão de Deus, ela está escrevendo a sua história. Vamos ficar com essa primeira lição. Segunda lição: encare a crise com criatividade. O reino da terra está em crise, mas o reino dos céus não está em crise. O palácio do rei Assuero está em crise, mas o palácio do rei dos reis e senhor dos senhores não está em crise. O rei Assuero está bêbado, assentado no seu trono, mas o rei dos reis e senhor dos senhores está perfeitamente sóbrio, assentado no seu trono. O que nós aprendemos aqui? Não se abale pelos acontecimentos que sobrevêm sobre a terra, porque é o céu que controla a terra e não a terra que controla o céu. Lembra do povo de Israel no deserto? Quando eles estavam caminhando rumo ao seu destino, a terra prometida, eles só se levantavam e só caminhavam quando a nuvem se levantava e se movia. Se a nuvem não se levantava e não se movia, Israel também não se levantava e não se movia. Sabe por quê? É o céu que governa a terra e não a terra que governa o céu. Então, não se abale pelos líderes religiosos que estão escandalizando. Não se abale pelos parlamentares que estão escandalizando. Não se abale também com o rumo que a humanidade está tomando sem a direção de Deus. Porque é o céu que controla a terra e não a terra que controla o céu. Fica na paz, fica sereno, continua vivendo em espírito,
como está relatado em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, e esses opõem-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Continua em espírito, porque é o céu que controla a terra e não a terra que controla o céu. Você se lembra de Isaías, capítulo 24, versículos 5 e 6? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a terra está amaldiçoada. Por isso os moradores da terra serão consumidos. Por isso os moradores da terra serão queimados. E não ficará nenhum homem. O rei da terra, o rei Assuero, ele está bêbado e perdeu o controle, mas o rei dos reis e senhor dos senhores está sã, em perfeito juízo, e não perdeu o controle. E por que o rei da terra, o rei Assuero, ele de alguma forma perdeu o controle? Porque ele se embriagou com o vinho. É por isso que está relatado em Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e esperam até a noite, até que o vinho os esquenta. Por isso que está escrito em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não será sábio. Por isso que está escrito em Provérbios 23, 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e quando escoa no copo e resplandece. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. No seu fim não quer dizer depois que terminar a bebedeira, depois que terminar o porre. O fim é o fim da vida, em que a pessoa só viveu nesse ciclo. Aí a cobra vem e pica. Aí o basilisco vem e traga. Porque a cobra é o diabo. Por isso que Pedro disse em 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer tragar as nossas almas. O diabo já perdeu. O destino dele é o lago de fogo, só que ele quer levar todos com ele. Já viu uma pessoa amargurada? Quem é ferido, fere. Quem é revoltado, ele de alguma forma quer deixar as pessoas revoltadas. Quem é frustrado, quer frustrar. Então o diabo perdeu. Ele quer levar todos com ele. Vamos aqui para a terceira lição. Se você abrir mão do seu propósito, Deus vai abrir a porta para outro cumprir o teu propósito. Bom, Esther já tinha sido honrada por Deus, pois agora ela é a rainha Esther e está dentro de um palácio. Não foi fácil Esther ter chegado até o palácio. Ela teve que passar por muitos processos. Como não foi fácil para Davi chegar até o palácio, ele também teve que passar por muitos processos. Como também não foi fácil para José chegar até o palácio e se tornar um governador, ele teve que passar por muitos processos também. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 6,8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Ok, Esther, ela passou por todos os processos e agora ela foi exaltada, está no palácio. Mas veja o que está escrito em Esther 4,14 em relação ao comportamento de Esther em estender a mão para o próximo. Veja só. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino?
Aqui, em outras palavras, Mardoqueu está dizendo o seguinte para Esther: Esther, Deus te abençoou tremendamente, Esther. Deus te honrou de forma sobrenatural. Olha aonde que Deus te colocou, Esther. São poucos que têm a oportunidade de chegar aonde você chegou, Esther. É como está escrito em Provérbios 22, 29. Tens visto um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto entre os de baixa sorte. Em outras palavras, Mardoqueu estava dizendo também para Esther o seguinte: Esther, não se acovarde, não vire as costas para Deus. Você não ama o teu povo, Esther? Você não tem consideração pelos judeus? Eles não são o teu sangue? Se posiciona, Esther. Era isso que Mardoqueu estava dizendo para Esther. Se posiciona. Deus te honrou. Agora Ele quer apenas que você dê lugar para Ele, para que o propósito dele se cumpra aqui na terra. Você tem autoridade, você é esposa do rei, você tem peso na tua palavra para chegar até Ele e pedir a Ele que os judeus não sejam massacrados, que os judeus não sejam eliminados. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Por isso você foi colocada nesse lugar de honra, Esther. Por isso que muitas das vezes, Deus ele deixa de honrar o crente, Deus deixa de exaltar o crente, ou Deus deixa muito tempo o crente no vale da sombra da morte, muito tempo no processo. Porque Deus espera que depois que ele honre o crente, abençoe o crente dê lugar para ele cumprir os propósitos dele aqui na terra também. Ele espera que o crente dê lugar para ele e seja um canal de bênção para distribuir bênçãos também, livramentos para as pessoas. Eclesiastes 3,7 diz: tempo de estar calado, tempo de falar. Ei, é tempo de você falar. Não se cale nesta crise que se instalou no meio do teu povo, da tua parentela, no teu ministério. Não se cale. É tempo de falar. Porque se você se calar e não falar, Deus pode levantar outro e colocar no seu lugar. Eu digo com tese bíblica. Não foi assim com Esaú? Deus levantou Esaú, mas ele trocou o direito de primogenitura dele, ou seja, o direito de ser chefe cabeça, por um prato de lentilha. Aí Deus levantou Jacó. Jesus levantou Judas para ser apóstolo. Ele se corrompeu, não quis. Foi lá e se matou. Aí os apóstolos levantaram Matias. Deus levantou Saul para governar. Saul não quis, se corrompeu. Aí Deus levantou Davi, o homem segundo o seu coração, e colocou no lugar. Deus pode fazer isso. Se nós estamos no lugar de honra, se Deus nos honrou, não queremos dar lugar para Deus, para Ele cumprir os seus propósitos, Deus pode levantar outro e colocar no nosso lugar. Vamos para a última lição já. Se prepare para que quando o seu Senhor voltar, você não seja pego em uma situação precária. Já comentei que Esther se preparou esperando o tempo de Deus. Mas em Esther 2,15 diz que chegou a vez de Esther. A tua vez vai chegar. A minha vez vai chegar. Só que nós temos que aguardar. Porém, quando chegou a vez de Esther, ela ainda foi para o harém do palácio, ser preparada por mais um ano. É um ano de preparação. Por muitos anos, Esther se preparou, estudou, se qualificou. E quando chegou a tua vez, ela ainda tem que esperar mais um ano e se preparar mais um pouco. Para quê? Para entrar na presença do rei. Ei, você está se preparando para entrar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque se para você se apresentar o Rei da Terra, você tem que se preparar, como Esther se preparou um ano. Imagina para entrar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que está relatado
em Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você está se preparando para se encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque as pessoas aí no mundo acham que é assim. Morreu, que Deus o tenha. Que Deus o receba em seus braços. Que Deus o ponha em um bom lugar. Porém, aquilo que eu determino para uma pessoa que está no caixão, não muda o destino dela. Se subiu, subiu. Se desceu, desceu. Pode ficar com raiva de mim, mas é a verdade. É em vida que eu tenho que me preparar para encontrar com Ele, não depois da morte. Depois da morte pode vir frases de efeito, pode vir gente profetizando, determinando que eu subi, mas se eu desci, eu desci. Se eu subir, subi, mas se eu desci, eu desci. E outra coisa que eu vejo em Esther, ela venceu todos os processos, sabe por quê? Em primeiro lugar, ela sabia guardar segredos. Durante muito tempo, ela não revelou que ela era judia e que servia a Deus. Ela guardou o segredo. Não abriu a sua boca. Esther não era boca aberta. Certo? Então tem muito crente que ele quer que o propósito de Deus se cumpra na vida dele e na vida do povo dele, da parentela dele. Mas ele não guarda os segredos de Deus com ele. É como diz em Neemias 2,12. Então me levantei de noite, eu e alguns homens comigo, mas não revelei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. Tem crente que quer ver o propósito de Deus cumprido na vida dele, na vida dos entes queridos dele, mas ele revela os segredos de Deus para todo mundo. Esther não revelou que ela era judia e que servia a Deus por muito tempo. Ela sabia guardar segredo. Quer ver outra coisa que me chama a atenção, Esther? Ela era obediente. Ela obedeceu o seu tio Mardoqueu em todas as instruções que Mardoqueu passava. Ela era obediente, humilde. Ela obedeceu a Gai, o chefe da casa. Ela obedecia às 7 concubinas do rei. Obediente. Por isso que ela venceu todos os processos e foi colocada no lugar de honra. Só deu um vacilo porque não queria dar lugar naquele momento, mas depois ela se rendeu, jogou a coroa do lado, jogou as vestes do outro, foi jejuar pelo povo dela, se quebrantou, deu lugar e Deus a usou para cumprir o propósito. Se cumpriu na vida de Esther, oh meu Deus, Cantares, capítulo 2, versículo 15. O que está relatado ali? Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, as flores nasceram no campo e o tempo de cantar chegou. A tua vez vai chegar, mas você tem que estar preparado, preparada como Esther. A vez dela chegou, ela já estava preparada e ainda foi requerido dela uma última preparação de última hora, um ajuste final para ela ver o rei, para ela entrar na presença do rei. Então, que esta mensagem fique em nossos corações. Deus abençoe a todos.